Fala pessoal, beleza? Hoje o vídeo é um pouco diferente, saiu um pouco da rotina. Não repara que eu tô meio resfriado, mas eu vou gravar assim mesmo, para não perder o ritmo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tela de pause. E vamos trabalhar com o widget, que é como se fosse a interface, assim, HUD, que é como se fosse um ambiente 2D mesmo. Eu uso muito, no caso, para fazer menus, tela de créditos ou coisas que não vai mostrar o ambiente do jogo, assim. Então, vamos começar. Primeiro eu vou criar uma pasta aqui, Content, New Folder, Widget, e aqui dentro dessa pasta eu vou criar minha primeira widget, que vai ser aqui no User Interface, Widget Blueprint. Então aqui é essa primeira opção aqui mesmo, User Widget. Eu costumo colocar um Widget WBP, Widget Blueprint Pause. Eu posso clicar duas vezes aqui, jogar ela aqui pro lado. Aqui eu vou alterar para Screen Size, colocar aqui no 1080, 1920 para 1080, que é a resolução que eu vou querer que o meu jogo seja. Por padrão ele é 1920 por 1080 aqui no Project Settings, mas eu não vou mexer aqui agora. Deixa eu já compilar e salvar. Primeira coisa aqui, ó, tem várias opções aqui que você pode colocar: borda, botões, caixa de tique, de checagem, né? Imagens. Eu vou começar aqui pegando um canvas. A gente começa colocando como se fosse uma tela aqui, né? Para poder trabalhar. Tudo é feito dentro do canvas. Então, vem aqui no canvas, joga aqui embaixo, canvas panel. Aí ele já fica essa margem aqui, que corresponde à resolução do jogo. No caso aqui 1920 por 1080 é essa tela aqui, o canvas. Aqui eu não vou precisar renomear, vou salvar aqui. Agora eu acabei esquecendo de importar. Primeiro eu vou importar alguns botões aqui. Aqui no Content Browser, pode ser que no Widgets mesmo, vou criar uma pasta aqui. Vai ser os assets que vou usar nos widgets. Clico duas vezes, aí eu venho aqui. Como sempre vai estar disponível no Drive, no link do Drive. Vou pegar todos esses aqui, vão ter 1, 2, 3 botões. Quando apertar o pause, que é o botão que dá restart, o resume e que vai para o menu, né? Quando a gente tiver o menu, a gente vai colocar uma função também para ir para o menu. Então aqui eu vou arrastar aqui, posso fechar. Aqui já vai ficar tudo selecionado, botão direito, Apply Paper to Texture Settings. Aqui no Asset Actions, Matrix, fazer as mesmas configurações, Filter, desativo, Nearest, e aqui Never Stream, veja se está tudo está aqui ticado aqui, fica aqui também, dá para eu ter visto aqui, né? Ctrl Shift S, posso fechar. Aqui no caso da widget, ela pega a textura, então não vou precisar criar sprite aqui não. Deixa como textura aqui mesmo os botões aqui. São imagens em PNG, né, no caso. Então, vem aqui. Primeira coisa aqui, quando apertar o pause, o jogador apertar o pause, eu quero que fique meio escuro e fique com um blur. Fica meio embaçado, desfocado, né, o fundo. Então aqui no canvas selecionado, eu venho aqui, vou pegar uma imagem, e eu vou selecionar aqui, vou chamar de Shadow, no Anchors, que é a ponto âncora, eu vou deixar sempre aqui no meio, e vou zerar as posições, e aqui, no caso eu vou colocar 0,5, aí ele vai ficar no meio certinho aqui. Aqui no Size eu vou deixar o 1920 por 1080.
Aí ele já preenche aqui o canvas todo aqui. E aqui basicamente eu vou colocar a cor preta. E no render, vou pesquisar aqui, render opacity, vou colocar 0,7, não, 0,5. Então eu vou compilar e salvar. Já tem aqui a imagem preta. Agora eu vou colocar o efeito de blur. Eu aqui no Canvas Panel selecionado, venho aqui e coloco blur. Ele já dá essa opção, background blur. Joga aqui no Canvas, ele vai ficar aqui embaixo. Aqui no blur, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o anchor. Opa, aqui, vou pegar essa opção aqui para ele preencher toda a tela. Então aqui deixa esses valores aqui, que ele passa tipo 64 pixels para cá, 64 pixels para cima e tal. Então aqui vocês podem reparar que, ó, tá vendo aqui até a grade aqui, ó, aqui tá normal e aqui ficou com blur já, então tá certo. Então agora eu só vou criar os botões. Para isso eu vou precisar de um layout aqui para colocar os botões dentro. Então eu venho aqui com o Canvas selecionado, eu venho aqui no Vertical Box, arrasto ele para aqui, pro Canvas, aí ele vai ficar aqui. Vou pegar no Anchor, eu vou colocar no meio mesmo, para ficar padronizado aqui no meio. Aqui eu vou colocar 0,0 e aqui 0,5, 0,5 para ficar bem no meio. Então dentro desse Vertical Box eu vou colocar os botões. Então eu já posso aqui com ele selecionado, compilar aqui, com ele selecionado, pegar o primeiro botão, vou jogar aqui em cima, soltar e ele já vai ficar aqui dentro. E o Vertical Box eu vou deixar selecionado aqui, Size to Content, que ele vai ficar do tamanho que vai ser o botão. Então eu venho aqui no botão, eu vou colocar aqui no Style dele, aqui no normal aqui, eu vou chamar aquela textura lá, BTN, resume primeiro, só para ele ficar aqui para eu saber o tamanho que vai ficar. Mas eu vou chamar isso aqui depois no Blueprint, que se estiver focado no botão vai mudar de cor, e se não estiver focado vai ficar dessa cor aqui padrão. A amarelinha vai ser quando estiver focado, então aqui eu deixo assim mesmo. Aqui, no caso, eu vou colocar um componente chamado Spacer. Vou jogar aqui embaixo, para ele dar um espaço entre os botões. Aqui eu posso até dar um Ctrl D aqui para duplicar, jogar ele aqui embaixo do Spacer e pegar o outro botão. Agora vai ser o botão Restart. E de novo, eu vou duplicar esse spacer aqui. Na verdade, antes de duplicar, eu vou colocar um tamanho aqui para ele no eixo Y de 4. Não, pode ser até mais, pode ser 10. Pode ser até mais, vai. 16. Tá bom, 16. Princípio. Agora eu vou duplicar ele, jogar ele aqui embaixo e vou jogar ele embaixo do botão, e aqui eu vou duplicar ele, Ctrl D, e vai ser o último botão, deixar aqui embaixo. Então já vai ter uns espaços entre eles, e esse último vai ser o BTN menu. Compilar e salvar. No Vertical Box eu vou jogar ele um pouco para cima, aqui no posição Y, vou colocar aqui mais ou menos 100. Então beleza, compilar, salvar. Então os botões aqui precisam ser variáveis, então eu venho aqui no botão e marco aqui, ó, é variável. Faço isso para os 3, botão, beleza. E aqui eu esqueci de renomear também, o primeiro vai ser, deixa eu chamar de botão mesmo, botão
tem zoom. E aqui botão restart. E o último botão menu. Botão menu. Copia e salva. Então beleza, aqui eu já tenho certinho. Lembrando que eu venho aqui no botão e tenho que ver se está marcado isso aqui, ó. Isso, Focusable. Quando ele está marcado, então ele consegue navegar entre os botões. Eu não preciso fazer mais nada que ele vai conseguir fazer a navegação automática. Então, assim tá de boa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no player. Eu vou vir aqui em cima, aqui numa área aqui. Deixa eu ver. Aqui, pode ser aqui mesmo. Eu vou criar uma variável aqui. E vou perguntar se está pausado. Paused. Opa. Paused. E ela vai começar como falso, né? Porque o jogo não vai estar pausado ainda. Compilar, então aqui eu vou deixar como falso mesmo. E aqui é o seguinte, eu vou pegar clicar com o botão direito e vou querer que pause o jogo com a tecla Escape, Keyboard Event, Escape, e também aqui com a tecla P, P. E aqui no P, que é bem chatinho para achar. P, aí. Também o Gamepad, Special Right, que é o botão de pause do Gamepad, do controle. Então com esses três eu vou chamar o pause. Deixar eles aqui. Primeira coisa, eu vou ver se o jogador está morto, porque eu não quero que dê para apertar o pause quando ele morrer. Então eu venho aqui, vou puxar aqui, vou perguntar, está morto? Aí se não está morto, é porque vai puxar no falso aqui, né? Então eu vou puxar o falso aqui. Opa, melhor, vou primeiro puxar esses três aqui. Press aqui. Então os três vão chamar o pause. Vai verificar se o jogador está morto. Se não tiver, vai perguntar se ele passou de level, se ele passou de nível, se for verdadeiro aqui também. Eu não quero dar pause depois que ele tá passando de level, né? Que ele tá entrando na portinha lá e tal. E aqui eu puxo do false, porque eu quero saber se ele não está morto, né? No caso. E aqui, clear level. Sim, não, também puxo do false. E por último eu pego aqui o pause. Vou perguntar se já está pausado o jogo. O falso puxa aqui. Então, se o jogo estiver pausado, for verdadeiro, eu vou puxar aqui, eu vou dar um set game pause para false. E se não estiver pausado, eu vou puxar o mesmo, posso até copiar e colar aqui, colocar true, compilar e salvar, né? Então vamos aqui testar se está pausando. Se eu apertar o P, pausou o jogo, não consigo fazer nada. E se eu apertar o P de novo, não acontece nada, porque eu não setei aqui ainda. E outra coisa, quando eu apertei o P, vocês viram que não apareceu aquele desfoque nem os botões para voltar, né? Não dá para apertar nada. Então isso também a gente vai chamar, mas primeiro aqui eu vou chamar, eu vou setar a variável pausa com Alt, segurando o Alt, solta aqui. E aqui eu vou dar um false, e aqui eu vou dar um true. Além disso, eu preciso chamar aquela tela do pause, que desfoca o fundo, né? Então eu vou chamar ela aqui no Begin Play. Se eu vier aqui no Begin Play, a gente tem esse evento aqui e essas ações aqui que habilitam o controle do player que a gente fez nas aulas anteriores. Então aqui eu puxo para fora e vou puxar um sequence
para ele fazer uma sequência aqui. Aqui, com o Ctrl selecionado, ele vira uma mãozinha. Posso puxar aqui para baixo. E primeiro aqui, eu quero fazer... Deixa eu adicionar um nó aqui. Vou deixar aqui. E aqui eu vou chamar a widget. Eu vou deixar vou mandar um create widget. Create widget. E aqui no widget, no all in player aqui, eu vou colocar um get player controller. E aqui eu vou escolher a widget que eu criei, né? Que é a WP Pause. Só que se fosse uma HUD, alguma coisa, eu já ia adicionar aqui um Add to Viewport para ela já aparecer. Só que no caso, eu vou chamar isso lá no Pause. Só que para chamar lá, eu tenho que salvar essa widget aqui na variável. Então aqui no Return Value, eu venho aqui e Promote to Variable. E eu vou chamar aqui ela de WP Pause Ref, que é uma referência dessa widget para eu poder usar em qualquer parte aqui dos blueprint, para não precisar ficar criando ela toda hora assim, né? Então ela já está salva aqui, volta aqui no meu pause e aqui eu venho com essa variável, arrasto, solta aqui com Ctrl selecionado e no caso aqui eu uso a opção Add to Viewport. No caso, quando o jogo não tiver pausado, então ele vai jogar essa aqui. E aqui eu posso copiar e colar aqui em cima. E para cima aqui eu vou remover. Remove from parent. Então isso, se o jogo estiver pausado, ele vai remover. Se eu apertar o botão, né? Ele vai remover a tela. Opa. E se não estiver pausado, ele vai adicionar a tela. Então aqui vamos ver o que está acontecendo aqui. Se eu apertar o P, tá vendo que ele já desfocou o fundo e apareceu os botões por cima. Só que tá vendo que ele tem uma margem aqui que ele não tá pegando, saiu fora ali, é porque a minha tela não tá certinho em 1920 por 1080, mas quando exporta para um jogo isso aqui não aparece. Mas no caso aqui, eu posso, para prevenir até aqui, eu posso vir aqui no pause e ao invés de pegar esse shadow, deixar ele aqui no centro, eu posso colocar aqui. Mesma coisa do outro. E aqui eu posso ajustar também um pouco mais para fora. Mesma medida do outro, né? Por até mais, por menos 80, menos 80, menos 80 e menos 80. Compilar e salvar. Outra coisa que eu vi que o botão tá com umas bordas lá, eu vou já tirar aqui. E vem aqui. Na verdade nem precisa tirar, porque eu vou fazer isso depois no blueprint. Mas deixa eu tirar aqui para vocês verem onde é. No Draw As eu deixo por None não, Image. Aqui mesma coisa. Image, e nesse aqui também, Image, só para tirar essa borda redonda. Compilo, salve, se eu vier aqui e dar um pause, pode ficar até mais escuro. Acho que tá meio fraco. Aqui no Shadow, vou aumentar para Render Opacity 0.85. Compilar e salvar, vamos ver. Se eu apertar o P, tá bom, ficou melhor. Então vão ter 3 botões. O que eu tenho que fazer aqui agora é na widget aqui do pause, eu venho aqui no Graph, né, que é a parte que eu mexo com os códigos aqui também. Aí pode ver que tem os 3 botões aqui já como variável, que é os que eu adicionei.
Eu vou pegar esse Event Construct para primeira coisa aqui, eu vou puxar um sequence e eu vou ter que dar um cast pro player, cast to BP player, e aqui no object eu vou pegar um get player character, porque eu vou precisar acessar uma variável dele. Então aqui eu vou transformar ele aqui numa variável e para ele ficar referenciado aqui nessa blueprint por pp player ref. Então aqui ele já fica referenciado. Posso só compilar e salvar. Na verdade eu vou tirar esse sequence e vou ligar direto, porque eu não vou usar aqui mais recursos que eu normalmente eu uso nos meus jogos, mas aqui como eu não vou estender tanto, vou passar mais a base para vocês fazerem depois de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar só o básico mesmo. Então basicamente eu posso vir aqui no botão menu. Na verdade eu venho aqui no resumo primeiro, e aqui do lado eu vou escolher a opção on-pressed. Eu vou fazer isso também para o restart, on-pressed, e para o menu também, on-pressed. Então na hora que eu pressionar esses botões vai fazer uma função. Então quando eu pressionar aqui o resume, eu vou dar um set game paused para false, e eu vou puxar um remove from parent, que é a mesma coisa lá, se eu apertar o P para pausar e depois apertar o P de novo para despausar, eu tenho que colocar aqui nos botões também para fazer a mesma coisa. Por último eu pego aqui a referência do player para acessar a variável dele paused, set paused, vou colocar como false, né? Para ele ficar despausado na variável também. Então se apertar o resume, ele vai despausar o jogo, do mesmo jeito que aperta o P lá a segunda vez. No restart eu vou apenas dar um delay pode ser de 0,2 segundos mesmo, e eu vou pegar o get current level name e vou dar um open level by name, e aqui eu já posso ligar aqui direto que ele converte para string. Então aqui que ele está fazendo aqui, na hora que eu apertar o botão restart vai dar um delay, e depois desse delay ele vai pegar o nome do level e vai abrir o mesmo level, né? Tá pegando o nome do level atual e jogando aqui do level que é para abrir aqui, por esse nó. Então ele reconhece o level atual. Então aqui posso salvar. Então se eu vier aqui e dar o play, vamos ver. Ainda não está funcionando. Vamos ver aqui, porque ainda não está focado em nenhum botão. Eu preciso fazer com que ele foque primeiro em um botão para poder reconhecer, né, quando está pressionando. Aqui eu vou usar o event tick, vou colocar ele mais para cá, mais para o lado aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui eu vou usar sequência. Aqui eu vou usar outra sequência, vocês já vão entender. E nessa primeira sequência aqui, eu quero que ele foque no botão menu, se nada estiver focado. Então nisso ele já vai focar sozinho no primeiro botão quando não tiver nenhum botão focado, né? Então para isso eu venho aqui, vou puxar um delay de 0,2 segundos, só para ele não ficar fazendo isso a todo tick.
ele vai dar um intervalinho, e isso eu já ganho um pouco no desempenho. E esse 0,2 é quase nada. Na verdade eu vou deixar 15 aqui, 0,15. E aqui eu vou pegar aqui o botão Resume, o botão Start e o botão Menu. E vou pegar essa aqui, esse nó aqui, Has Keyboard Focus. Se não estiver, né, vou colocar um Not Boolean. Se não estiver, eu vou puxar um End Boolean. E vou adicionar aqui mais um, mais outro, vai ficar 1, 2, 3, 4 posições. Não, na verdade, deixa eu remover isso aqui, que é 3 só que eu preciso. Então aqui eu posso copiar e colar. Mesma coisa, joga aqui. Copiar e colar, mesma coisa, joga aqui também. Então o que ele está comparando aqui? Se na hora que nada estiver no foco, ele vai dar um branch aqui. Se nenhum botão estiver focado, eu vou dar um set focus, set keyboard focus. Para qual botão? Resume. Posso até copiar e colar aqui e jogo aqui. Aí compilo o sol, se eu der um play, se eu apertar o P, ele vai focar no primeiro. Olha lá, tava focado no primeiro, apertei para baixo e para cima. Vocês podem ver que já estou conseguindo navegar entre eles. A widget reconhece quando deixa na posição certa, assim, bem embaixo do outro, os botões. Ele reconhece que é uma área navegável. Então, eu não preciso fazer nada. Se eu ligar o Gamepad aqui no caso, eu vou até ligar aqui o Gamepad. Olha lá, Input Device has been connected. Olha lá, o Gamepad aqui, o controle do Xbox já reconhecendo automaticamente. Consigo navegar entre ele. Se eu apertar no Resume, começa o jogo de novo. Só que como eu não configurei ainda o Gamepad, eu só consigo controlar pelo teclado aqui mesmo. Então, se eu apertar o pause, ele estava no resumo, só que ainda eu não dei aparência para os botões. Ele fica só com essa borda em azul, que a gente tira ela no Project Settings. Então, se eu der um restart também, ele dá um restart, ó. Deixa eu ir mais para frente aqui. Eu vou pular e dar um P, e vou dar um restart e aperto Enter. Ele deu restart, então já tá funcionando. Se eu apertar o P de novo não funciona, porque eu tenho que habilitar para funcionar o P no pause. Porque por padrão, quando tiver pause, ele não deixa funcionar aqui o teclado. Então tem que habilitar isso também. Depois, vou deixar aqui no resumo. O Enter, no caso, funciona e o espaço também funciona. Se eu vir aqui no Restart, se eu apertar o espaço, deixa eu guardar aqui o Gamepad. Então, aqui nesse primeiro, no Sequence, aqui de baixo, eu já comparo se não tem nada focado, ele já foca no primeiro botão. Só que ainda não defini o estilo para ele. Aqui nesse Sequence, eu vou adicionar mais um pin. E vai ser um para cada botão. Eu vou pegar o botão Resume e vou perguntar se Has Keyboard Focus, se ele está focado. Dá um branch. Se estiver focado, deixa eu jogar ele para cima aqui. Se estiver focado, ele vem aqui. Eu vou puxar um do Once para ele fazer apenas uma vez essas ações. Eu vou pegar o botão, ou melhor, compilar e salvar. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Para cada botão aqui, como eu vou usar estilos de botões aqui diferentes, eu já tenho até os sprites, eu preciso criar variáveis para o estilo deles. Então, para cada botão vão ter dois estilos, né? O amarelo e o branco padrão. Aqui eu vou começar pela primeira, vou chamar de
btn resume, vou chamar de default. E aqui eu venho no button, aqui ó, button style. Eu vou deixar o button style, e aqui no button style eu vou compilar aqui primeiro. Aí eu venho aqui, ó, e tem aquelas mesmas configurações do designer aqui. Se eu vir aqui no botão, essas configurações aqui tem a mesma coisa, só que agora na variável de estilo aqui, ó. Então no resume default eu vim nesses três aqui, ó, nesse normal, hover, que tá em cima, né? No caso isso aqui é mais para mouse, mas eu vou deixar tudo aqui padrão. Aqui no normal eu venho aqui e pego btn resume default. Cadê? Resume default. Image, tá certo aqui, normal. Aqui tá com o tamanho certo. Beleza. Aqui no hover, mesma coisa. btn resume default. E aqui resume default. btn resume default. Image, certo? Beleza. Eu posso salvar. Aqui eu posso dar um Ctrl D para duplicar, e aqui eu vou renomear para Focused. Focused. E aqui vou compilar para liberar aqui. Venho aqui no resumo, vou pegar o resume Focused, que vai ficar em amarela. Mesma coisa aqui, Focused. E aqui também, amarela. Beleza. Compile e salvo. Agora eu vou fazer para os outros botões, mesma coisa. Passo até aqui, Ctrl D. Aqui no caso vai ser o botão Restart. Default. Compilar. Vem aqui. Restart. E aqui Restart. Beleza. E aqui no Focus eu vou Ctrl D. Aqui vai ser o Restart. Vem aqui, compilo para liberar aqui. Aqui eu vou deixar o Restart. Compilo, salvo. E agora só tá faltando do menu default. Compilar. Menu. Compilar, salvar. E aqui no Focused. Menu Focused. Compilar. Vai aqui. Menu Focused. Beleza, já tem as variáveis de estilo pronto. Então aqui eu posso prosseguir. No falso aqui eu também vou puxar o do once. Então ele vai fazer uma vez aqui e vai fazer uma vez aqui. E aqui eu vou pegar o primeiro botão Resume e vou dar um Set Style. Vou jogar aqui para cima. Vou definir o estilo do botão Resume para o Focused. Aqui, btn Resume Focused. O estilo amarelo. Se o botão estiver focado, né? Se ele vai comparar aqui, ele vai perguntar: o botão Resume tem o foco? Se tiver focado, verdadeiro, ele vai fazer o estilo amarelo. Se não, aqui, eu só copiar e colar aqui, ó.
ele vai fazer o estilo default, né? Default. Eu venho aqui no botão default, resumo default, eu posso até jogar aqui no canto aqui, ó. Quando aparecer esse verdinho aqui, ele já substitui o default e o focus. Então copio e salvo. E aqui, aqui ó, quando ele faz o do on, se ele fizer uma vez aqui, se eu sair do botão e voltar com o foco no botão, ele não vai fazer de novo. Tipo assim, eu tenho que resetar quando ele sair. Então aqui basicamente eu tenho que puxar aqui no reset e aqui no reset do outro. Vai ficar uma inversão aqui, ó, invertido. Vocês podem melhorar isso, pode deixar esse X aqui mesmo. Eu vou deixar assim mesmo. Compilar e salvar. Então você dá o play e apertar o P. Ó, tá vendo que ele já ficou por padrão aqui no resume. E o de baixo eu não coloquei ainda. Mas quando ele tá com foco, ele ficou amarelo. Quando ele perde o foco, ele fica branco. Então eu vou replicar isso nos outros. Vou colocar isso aqui um pouco para cima. E aqui eu vou deixar aqui. E aqui eu vou copiar aqui para cima. Copiar e colar. Vai ser pro outro botão. No caso aqui, vai ser o botão Restart. Eu posso jogar aqui. Restart, posso jogar aqui. Restart, posso jogar aqui. E Resume Focused. Vou Restart Focused. E Restart Default. Vem aqui. Compilo, salvo. Copiar, colar aqui embaixo. E por último faz a mesma coisa aqui. Joga aqui. Só que vai ser o botão menu. Joga aqui. Aqui. E aqui. Menu default. E menu focused. Compilo, salvo. Se eu der o play, apertar o pause, já tenho meus botões navegáveis aqui no pause. Aí eu aperto espaço aqui no resumo, volta ao normal, aperto P de novo, tá no resumo, restart, restartou, então tá funcionando. Por último eu vou tirar aqui essa grade azul aqui, eu venho aqui no Edit, Project Settings, e eu pesquiso aqui no Focus Rule. Aqui no Render Focus Rule, sei lá como é que fala. Eu venho aqui no Never. Pronto, dou um Save All. E se eu der o Play, aperto pause, aí já fica sem o foco. Só não está funcionando o menu aqui porque eu não tenho o menu ainda. Depois quando eu implementar o menu, eu volto aqui e mando ele pro menu. O restart está funcionando. E o resume também está funcionando. Ele está demorando para focar ali um pouco. No caso eu posso fazer uma coisa aqui para melhorar. Esse aqui é uma prevenção de quando nada estiver focado, ele focar no 1 para quando... Porque se eu clico na tela, ó, se eu apertar o P e clicar na tela, ele era para desfocar em todos. Só que daí ele volta pro resumo, no caso. Isso é só uma prevenção disso. Mas eu posso vir aqui, ó, no botão resumo, set focus, eu posso focar ele aqui no Event Construct aqui também. Pra ele já, quando apertar o pause, já focar. Aí ele já fica certinho. Ele já aparece amarelinho sem dar um delezinho lá. Então vocês podem testar aí que a navegação a gente precisou programar. Ele já reconhece o teclado e o gamepad automaticamente. Então tá funcionando.
Só não tá funcionando para despausar no P aqui. Deixa eu tentar resolver isso. Bom, agora eu vou arrumar lá o pause, que eu esqueci de habilitar uma coisa aqui. Você vê aqui no player, aqui no escape, tem essas configurações do lado aqui. Eu só preciso deixar com execute quando o jogo está pausado. Deixa aqui o true, aqui no P também, mesma coisa, e aqui também, mesma coisa. Então, se eu compilar e salvar, se eu apertar aqui o play, apertar o P e depois apertar de novo, ele já despausa. Mesma coisa que o escape, que o escape aqui eu não consigo testar, porque se eu der um escape ele sai do jogo aqui. Não will, mas na hora que exportar, isso aqui vai estar funcionando normalmente. E também se eu pegar o gamepad aqui e apertar o pause, ele já funciona. Deixa eu aproveitar também. Deixa eu vir aqui nos inputs, IMC Platform, no Jump aqui, deixa eu pegar aqui de novo o Gamepad, vou adicionar aqui no Jump, apertar o mais, e vou selecionar aqui o teclado e vou apertar o A, aí ele já reconhece o botão do teclado aqui, o botão do Gamepad, né, do Xbox aqui, o botão A. E eu vou pular com o A e vou pular também com o B. Então, aqui na movimentação, mesma coisa. Vou adicionar aqui o teclado aqui. Eu vou clicar no D-pad aqui para direita. E também vou clicar aqui no D-pad para esquerda. Só que na esquerda eu vou precisar do negate. Deixa eu dar um play, deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz, tá funcionando aqui normal. Só faltou o analógico. Se eu vier voltar aqui. Tem o dash também, né? O dash eu vou deixar para dar o dash no X. E nos botões de cima aqui, no LB e no RB. Aqui. Então agora ele já dá dash com todos esses botões do Gamepad. E aqui no Move, voltar aqui, eu vou pegar... Vou empurrar o analógico aqui para a direita, só que eu vou precisar de outra opção, na verdade. Eu vou precisar desse Gamepad Left Thumbstick, cadê? Left Thumbstick Right. Isso. E aqui eu venho aqui no Gamepad Left Thumbstick Left Modifiers. Vem aqui no negate, porque é pra esquerda esse aqui. Então eu vou salvar, deixa eu testar aqui pelo Gamepad. Tô no Gamepad, controlando aqui normal. Posso pausar. Funciona tudo certinho até pelo analógico aqui, analógico. Vou pro resumo. Aperto o A aqui para navegar aqui. Restart. Tudo pelo Gamepad certinho, funcionando tudo. Dash. E é isso. Joguinho funcionando, agora com tela de pause. Lembrando que na tela de pause aqui, se você quiser adicionar um escrito pausa aqui em cima e tal, é só vir aqui no Edit, Designer e adicionar aqui, só para vocês verem aqui de exemplo, eu vou aqui no Canvas Panel e vou pegar um texto, text, eu vou tirar isso aqui, é só para vocês verem que dá certo aqui também. Vou deixar aqui text pausa. Vou colocar aqui o enter no meio. Vou zerar aqui 0.5 0.5 para ele ficar bem no meio certinho.
o texto, vou deixar aqui pause e um downsize de conta. Aqui vou aumentar um pouco a fonte, vou colocar aqui 96. Aqui vocês podem adicionar fonte personalizada também, depois eu posso até mostrar como é que faz. E aqui eu vou deixar ele mais pra cá, em cima, posição menos 300. Tá muito grande, vou colocar 70 e deixar aqui. Eu vou tirar isso aqui só para vocês verem que é só adicionar aqui no widget. Então vem aqui, você dá o play, apertar o P, olha lá, já fica pause. É bom pegar um estilo de pixel art também para ficar, mas é isso. Pause funcionando certinho. Deixa eu voltar lá no designer, remover isso aqui só para mostrar. Depois eu tento colocar um estilo de pause aqui. Legal. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais essa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, fui!